Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Dani Lobo, sou sensitiva terapeuta holística, especializada em registros acásticos no método lemuriano, escritora, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto super importante, o detox mental. Para a gente entender o que é detox mental e por que ele é importante, primeiro a gente precisa entender o que está acontecendo com o planeta e o que está acontecendo conosco. E eu tenho vários vídeos aqui no canal explicando isso em mais detalhes. Eu vou resumir aqui agora, tá? Então, o planeta está passando pela chamada transição planetária. O que é a transição planetária? Nosso planeta, Terra, amado planeta, ganhou o direito de ser um planeta mais sutil e menos denso, mais espiritual e menos material. Se a gente for, digamos assim, simplificar esse significado. Então, as energias do planeta estão mudando. E nós que aqui orbitamos, estamos aqui, a nossa energia está mudando junto com o planeta para acompanhá-lo. E como isso acontece dentro da gente? Nós temos centros de energia espalhados pelo corpo, que os indianos chamam de chakras, né? Que a maioria conhece. Depois eu posso até fazer um vídeo falando apenas dos chakras, mas hoje eu vou falar deles superficialmente, porque o foco não são os chakras, só para a gente entender esse processo. Então nós temos esses centros de energia espalhados pelo corpo, e nós estamos conectados à Terra a partir dos nossos chakras, porque esses centros de energia, eles espalham energia por todo o nosso corpo, espiritual, emocional, físico, por todo o nosso eu. Seja o nosso eu, corpo físico, e nosso corpo espiritual também, e todas as suas camadas que compõem o corpo espiritual. E o que está acontecendo com a transição planetária? O planeta está se tornando mais sutil, as energias planetárias estão mudando. O que acontece com nossos chakras? Eles estão expandindo. Eles também estão se tornando mais sutis. E isso, gente, é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa ótima. Isso traz para nós grandes oportunidades e também traz desafios. Quais são essas oportunidades com essa expansão dos centros de energia? A gente vai estar cada vez mais sensível, a nossa sensibilidade aumentando muito. Isso vai permitir que a gente comece a engatinhar, isso já está acontecendo na comunicação telepática. Isso tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Isso vai permitir que a gente tenha mais acesso aos registros acásticos. Isso vai permitir que a gente tenha contato com os nossos mentores espirituais e com entidades das frequências superiores. Tudo isso que já está acontecendo no planeta é devido à expansão dos nossos chakras, que estão permitindo que a gente comece a entrar em contato com a quinta dimensão e com o mundo invisível no geral. Isso super bom, maravilhoso, isso é ótimo. Qual é o desafio que isso traz? O desafio é o seguinte: nosso planeta está em transição. Nós ainda vivemos um mundo de dualidade. O que significa viver num mundo de dualidade? É um mundo que existe o bem e o mal, né? A gente não vive num mundo plenamente feliz. A gente ainda vive num mundo que está saindo de uma fase mais densa e entrando numa fase melhor, que não vai ser 100% amor, mas que vai ser muito, muito, muito melhor do que a gente já vive hoje. Então, e isso acontece por quê? Porque dentro de nós ainda existem resíduos desse lado mais denso. A gente ainda tem uma densidade dentro da gente. Ah, Dani, mas o que significaria isso exatamente? Significa que a gente, graças a Deus, a gente já está caminhando no bem, a gente sente amor, mas a gente ainda se irrita, a gente ainda sente raiva, a gente ainda fica revoltado com algumas coisas, certas coisas nos desestabilizam, não é assim que funciona? E o que está acontecendo? Todos nós que estamos na busca, que estamos aproveitando esse momento de transição planetária, a gente está se abrindo para a sublime frequência do amor, que inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, um vídeo que eu falo só sobre isso, que é o caminho. A sublime frequência do amor é o nosso objetivo. É a gente procurar viver nela a maior parte do tempo. Mas isso não acontece o tempo todo conosco.
Nós estamos, eu costumo dizer que a gente é como aquela criancinha, sabe o bebezinho, a criancinha quando começa a aprender a andar, ela levanta, dá 2, 3 passinhos, aí ela cai. Aí ela ri, porque a gente tem que ser como as crianças, a gente não tem que se culpar nem se criticar. A gente tem que entender que é um processo. E aí ela levanta de novo e anda um pouco mais, até a hora que ela não vai mais cair, que ela aprendeu a andar. Nós estamos passando por isso vibracionalmente falando. Essa nova frequência da Terra mais sutil, que vai ter a idade dourada da Terra, e inclusive eu falo muito sobre isso no meu livro Conexão Maia, Chamamento Coletivo, que também vai estar aqui na descrição desse vídeo. A gente está aprendendo a lidar com essa energia mais sutil, a viver mais pelo amor. Só que às vezes a gente ainda cai. E esse é o nosso desafio. Por quê? Porque quando a gente estava muito mais denso, os chakras não estavam tão expandidos assim, a gente caía e nem percebia. Porque a gente estava vivendo aquela vida mais densa, mais materialista, mais material. Agora, a gente já está começando a colocar a cabeça para fora da caixa. A gente já está começando a sentir a alegria, o prazer de viver pelo amor, numa frequência mais sutil. A gente já começa a sentir o amor pelo planeta, pela natureza, pelos animais, pelo próximo. E isso é um indício que a gente está evoluindo. Mas com esses chakras expandidos, tudo que a gente sente tá elevado a, sei lá, 100ª potência. Tá tudo amplificado. Então, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto ótima, quando eu tô sentindo amor, quando eu tô sentindo paz, esse amor, essa paz é uma coisa espetacular. Você é um verdadeiro paraíso interior. Mas quando eu tenho os meus momentos de caída, os meus momentos que eu sinto a raiva, a irritação, a revolta, a impaciência, o que acontece? Elas também estão amplificadas. E aí, aquilo ocupa um espaço dentro de mim que me consome. É isso que acontece. Então, mas o que a gente precisa entender é o quê? Que os nossos chakras continuarão se expandindo. Então, a tendência é que a gente continue cada vez mais sensível. Qual é o caminho para viver bem com esses chakras expandidos, com esses centros de energia cada vez mais sutis? O caminho para viver bem é vibrar o amor. É vibrar o bem a maior parte do tempo possível. E aí a gente vai ser igual a criancinha. A gente vai passar a cair só de vez em quando e até a hora que a gente não vai cair mais. Isso não vai acontecer só nessa encarnação. Esse é um processo que está acontecendo e que ele tem o seu tempo. Mas a gente precisa entender o mundo que a gente vive e entender o que acontece conosco. E aí, quando a gente está nesses momentos que a gente se deixa envolver por essas energias mais densas, às vezes preocupação excessiva, medo, insegurança, ciúme, tudo isso, o que acontece com os centros de energia expandidos? Esses sentimentos, esses pensamentos, eles envolvem a nossa cabeça de uma tal forma que a gente não consegue pensar em outra coisa. Você já não passou por isso? Ou está passando por isso? Todos nós passamos por isso em algum momento. E vocês podem notar que quando isso acontece, que é esse momento que a gente dá uma baixada de frequência, isso ocupa um espaço gigante na gente. E nos consome energeticamente, emocionalmente, nos desequilibra, nos adoece. Então a gente precisa sair disso. E para a gente poder sair disso, nesse momento do mundo que tem tanta coisa acontecendo, né? A gente tem que tomar certos cuidados para procurar se manter ao máximo na sublime frequência do amor. E para isso é o que eu chamo de detox mental. A gente precisa desintoxicar a nossa mente das energias mais densas e mais materiais. E aí eu vou trazer um outro ponto para vocês refletirem, que está dentro desse contexto, que é a nossa vida virtual, eletrônica e da internet. A internet é algo maravilhoso.
Eu sou apaixonada pela internet. Eu sou apaixonada porque eu entendo que a internet é um presente de Deus para nós. Por quê? Por que a internet chegou para o nosso mundo? Porque nós estamos começando a se utilizar. Ela é, na verdade, um preparo, ela é uma etapa evolutiva do que nós vamos viver daqui a, sei lá, 100 anos, 200 anos, não sei quanto tempo isso vai levar no nosso tempo. Ela é um preparo para a gente viver e exercitar o nosso ser, o nosso eu multidimensional. Porque nós precisamos lembrar sempre que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. E não seres materiais que têm momentos de experiência espirituais. Eu tenho contato com os arturianos e no meu livro, Arturianos, Ensinamentos para uma Nova Consciência, isso é abordado. Se vocês lerem o livro, vai estar na descrição do vídeo também. Vocês vão aprender muita coisa bacana. Eles ensinam, eles são especializados na cura mental, na mente, e eles explicam com muita clareza o processo que a gente está vivendo. E a internet faz parte dele. Porque a internet é uma preparação para um contato extrafísico que a gente não vai mais precisar de máquina no futuro. Mas vamos focar aqui. Então, eu sou fã da internet, sou grata a ela, porque eu tô aqui conversando com vocês, a gente está tendo esse contato porque a internet existe, porque a gente tem uma vida virtual. E o muito bacana é que a gente pode estar se comunicando com pessoas do mundo inteiro. Gente, cada vez que eu penso nisso, que eu tô trabalhando, que eu trabalho online, e que eu estou em contato com pessoas que estão em outras cidades, em outros países, eu quase falei outros planetas, em outras cidades, em outros países, e a gente está ali presente, a energia presente, sem distinção, sem diferença, eu fico encantada. Eu sou apaixonada e tenho muito gratidão a Deus por essa oportunidade. Mas nós precisamos entender que a internet, nós estamos engatinhando no uso da internet. E que ela precisa ser usada com equilíbrio. E por nós vivermos um mundo de dualidade, porque a gente não vive um mundo em que só existe o bem, o amor e a felicidade, né? A gente ainda vive num mundo que existe um bem e o mal. O que acontece? A internet está inserida no nosso mundo. Então ela tem coisas boas e ela tem coisas que não são boas. Então, nós precisamos ter mais consciência no uso que nós fazemos da internet, dos eletrônicos em geral. Por quê? Porque você tá lá com seus chakras expandidos, né? E que quando você tá vibrando em altas frequências, está tudo maravilhoso. Mas às vezes, assistindo um filme, vendo uma notícia da internet ruim, uma coisa negativa, isso desce sua frequência. E se isso desce a sua frequência, isso te prejudica. Sem falar que é tudo, a vida da internet, né? A vida de hoje é uma vida muito rápida. Tudo acontece numa velocidade absurda. Então, quando você está o tempo todo no celular, o tempo todo na vida eletrônica, você está ali, a sua mente está absorvendo 1 milhão de informações a cada 10 minutos. Pensa em tudo que você... Pensa o seguinte, quantas coisas chegam para você de notificação no celular, de rede social que você acessa, em 1 hora. Em 1 hora, olha quanta coisa que você recebe. É uma notícia, é uma notificação, você fala com a família, você assiste o vídeo, você assiste o filme, você entra em contato com alguém, você está trabalhando. Então a nossa mente está super estimulada. Ter esse contato, essa vida é ruim? Não, é bom, mas eu tenho que ter consciência que a minha mente precisa de um descanso. Ela precisa desse detox mental. Mas Dani, vocês vão me falar, mas a nossa vida hoje é assim. Sim, a minha também é. Eu trabalho pela internet, eu trabalho online o tempo todo, mas eu tenho consciência que a minha mente, o meu eu, precisa de um descanso. Então, qual é o caminho do detox mental? Primeiro de tudo, selecionar o que você acessa na internet. Qual o uso que você faz dela? Você aproveita a internet para aprender,
para crescer, você usa a internet para você colocar uma música que te faz bem, ou para você dançar, ou para assistir um programa que você vai aprender alguma coisa, um podcast, um vídeo, um curso, uma aula, uma informação que vai agregar a sua caminhada evolutiva, que vai agregar e te trazer conhecimento para entrar em contato com a família, com os entes queridos, com os amigos, com as pessoas boas, mas cuidado com o tempo que você perde assistindo as coisas inúteis. Porque as coisas inúteis, aquela piadinha, aquela coisinha que não serve para nada, ela faz o quê? Ela toma o seu tempo, porque a internet toma um tempo enorme, se você deixar, especialmente essas coisinhas. E outra coisa, ela vai trazer 1 milhão de estímulos para sua cabeça, que vai ocupar um espaço que depois você precisa esvaziar. Então, a internet é muito nova. Eu sou de uma geração, eu nasci sem internet, sem celular. Eu fui ter o meu primeiro celular, acho que eu já tinha 26 anos. Então, eu vivi o antes, eu sou da época do caderninho de telefone de papel e tô vivendo essa transição e me considero acompanhando ela bem, mas eu sei o que é viver sem isso. Já tem pessoas que já nunca souberam o que é viver sem isso. Essa geração que nasceu no final dos anos 90, ano 2000 em diante, já nasceu com celular, já nasceu com internet, já nasceu com rede social, já nasceu com tudo isso. Então, é verdade que é um espírito que já vem preparado para isso, mas ainda assim é um super estímulo mental. Então, o que fazer? Equilibrar. Nem viver sem a internet, nem viver conectado a ela 24 horas por dia. Separa um tempo do seu dia para você se desconectar. Talvez o mais fácil seja antes de você dormir, ou seja, à noitinha. Chegou do trabalho, jantou, terminou sua rotina, suas atividades do seu dia, desconecta. Vai ler um livro. Ou pelo menos põe no modo avião, e se você quiser deixar, vai fazer uma meditação, vai praticar uma meditação, vai focar em outra coisa que vai te acrescentar, que não seja eletrônico. Fique em silêncio, põe uma musiquinha de relaxamento, deixa o telefone no modo avião, ou no computador, desconecta da rede e deixa aquela música tocando. Vai fazer seu relaxamento, ter seu momento de tranquilidade, vai aplicar um reiki. Busque um momento em que você vai sair disso, no seu dia de folga, no seu feriado, no seu fim de semana, vai estar em contato com a natureza. E quando você for para esse contato com a natureza, deixa o telefone em casa. Eu vou dar uma caminhada de manhã. Não leva o telefone. Deixa o telefone em casa. Para quê? Para que você possa viver aquele momento. Tá você e a natureza. Isso vai funcionar como um detox mental para você. Isso vai ajudar a esvaziar a sua mente, aliviar ela, para que quando você volte para casa ou na segunda-feira, a sua mente esteja fresca, para que você possa voltar para a sua vida virtual com força total e levar a sua semana. Então a gente precisa ter um momento do dia que a gente se desconecta. Eu recomendo sempre à noite, para quê? Para preparar você para dormir. Porque a maioria das pessoas não estão conseguindo dormir. Ou tem insônia, ou acordam às 3 horas da manhã. Por quê? Porque a mente está super estimulada. E a mente não é assim, passou um super estímulo o dia inteiro, agora desconecta e dorme. Não, ela precisa ser preparada. Então eu recomendo a meditação. Aprenda a meditar, ou uma meditação guiada, e silencie a sua mente. Põe uma musiquinha, se não quiser pôr a musiquinha para não ter nenhum eletrônico, põe uma luzinha azul na parede, no quarto, num abajur ou direto na tomada, põe uma luz azul, ou apaga a luz e observa a sua respiração. Usa os cristais, usa aquilo que você tem de ferramenta holística, se você quiser, ou pratique uma yoga em silêncio. E aí você desliga o seu telefone para dormir, ou pelo menos você tira ele de dentro do seu quarto. Há muitos anos atrás, infelizmente, gente, eu não me lembro o nome, tá?
eu assisti uma entrevista com um cientista russo, uma pessoa muito preparada, muito competente, que falou o seguinte, que o celular, que usar o celular é um aprendizado novo pra gente. E que a gente nunca deve deixar o nosso celular na mesa de cabeceira, porque o celular emite uma radioatividade. Então falou, mesmo que o seu celular esteja desligado, não deixe ele dormir dentro do seu quarto, porque mesmo desligado, ele emite essa radioatividade. E se você deixa na mesa de cabeceira, essa radioatividade está indo para a sua cabeça. Isso pode trazer doenças gravíssimas. Nem deixar o celular encostado no corpo. Sabe, guardar no corpo o celular, jamais fazer isso. Ele diz que a gente não deve falar com o celular agarrado no ouvido. E porque tudo isso pode prejudicar gravemente o corpo, porque essa radioatividade está sendo emitida, essas radiações do celular, eu não vou ter exatamente a palavra correta para dizer para vocês, vocês podem pesquisar sobre isso, e o seu corpo está recebendo aquela carga. Além da carga mental, você está recebendo uma carga energética que não te faz bem, mas ele faz parte da nossa vida. Então, o que esse cientista recomendou? Quando usar o celular, falar sempre no viva voz ou de fone, como eu estou falando agora, de fone, nunca encostar na cabeça e quando você for dormir, retirar o telefone do quarto, deixar ele em outro cômodo. E de preferência desligado, que isso vai ser um benefício duplo. Um benefício para o seu detox mental e um benefício para o seu detox energético. Para você ter um refresco, ele vai até mais longe. Isso eu ainda não faço, mas eu vou fazer, eu vou experimentar e vou sentir a diferença. Ele diz que a gente deve desligar o roteador para dormir, porque o sinal de Wi-Fi que está circulando afeta a sua pineal. É uma glândula que nós temos na cabeça, super, mega importante. Então ele diz que a pineal recebe o sinal de Wi-Fi. Então se você desligar o sinal de Wi-Fi à noite, você dá um descanso para a sua glândula pineal. Ela vai funcionar melhor. E ela é a glândula-chave da espiritualidade. A glândula-chave, ela é que comanda o nosso metabolismo, que comanda tudo. Então olha quantas coisas importantes que estão dentro do detox mental. E isso vai aliviar aqueles momentos em que você está enlouquecido com aqueles pensamentos tomando conta da sua cabeça. Sabe, esse momento que a gente desce a frequência, que a gente sai da sublime frequência do amor e que a gente dá uma densada como a criancinha que cai na hora que está aprendendo a andar, e com esses chakras expandidos, aí vamos supor, você tem uma preocupação, você está preocupado com seu filho. Aquela preocupação, ela ocupa a sua cabeça como se não existisse mais nada além disso. Só existe aquilo e você não vê saída. Eu costumo dizer que quando a gente entra nesse movimento mental, eu já passei por isso muitas vezes e hoje me trabalho diariamente para que isso não aconteça, porque já me dediquei a entender por que isso acontecia, que é o que eu estou compartilhando com vocês. E eu costumo dizer, a sensação pessoal que eu tenho é como se a gente estivesse se afogando sem água. É um afogamento mental. Você está mergulhado naquele pensamento repetitivo, obsessivo, que não para, que repete, seja ele de medo, seja ele de insegurança, seja ele de preocupação, de raiva, de revolta, de ódio, de o que quer que seja. E aquilo você fica, é desesperador. Eu sei que é porque eu já passei. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Esses pensamentos e essas emoções não te representam. Não são a sua consciência, é apenas uma descida de frequência. E qual é o caminho? Fazer o caminho de volta para subir. E qual é o caminho para subir? Toda a prática que vai te ajudar e que você se sinta bem. Se você gostar de terapia, você busca um psicólogo, você faz um tratamento espiritual e principalmente momentos de meditação e muda o pensamento. Porque os havaianos ensinam isso, no Ho'oponopono a gente aprende isso, os arcturianos também dizem isso. Eles dizem o seguinte, que quando você está com um pensamento repetitivo, obsessivo na sua cabeça, enquanto você tentar empurrar ele para longe,
mais ele fica forte. Quanto mais você tenta empurrar, mais você o alimenta. Os arturianos, os pleiadianos, todos os contatos que eu tenho extraterrestres, o Ho'oponopono, a ancestralidade havaiana explica isso com muita clareza. A única forma que você tem de sair disso é mudar o foco para um pensamento diferente. Muda para uma coisa completamente diferente. Liga a TV, vai assistir um jogo de futebol, abre um livro de um assunto bacana que vai te elevar, desliga as coisas, vai dar uma caminhada sem telefone, olha para a natureza. Os arturianos, inclusive, no meu livro eu falo isso. Eles ensinaram, quando eu estava vivendo o auge, que esses pensamentos estavam me desesperando, eles me ensinaram um exercício que eu vou compartilhar com vocês agora. Qual é o exercício? Manter o foco no presente. O que é o foco no presente? Por exemplo, se eu estou em casa e estou lavando a louça, eu vou focar na louça que eu estou lavando. Eu estou passando sabão, eu estou esfregando com a esponja, eu agora estou passando a água no prato, estou secando o prato. Manter o seu pensamento com foco naquilo que você esteja fazendo. Ah, mas eu estou almoçando. Então, eu estou almoçando com garfo, estou comendo, estou mastigando. Manter o foco no presente. Porque uma das coisas, dos efeitos da gente não saber ainda lidar com a internet, com a vida virtual e desse mundo, dessa aceleração que nós estamos vivendo, é que nós temos o hábito de fazer 50 coisas ao mesmo tempo. Eu estou almoçando, eu estou com a TV ligada, eu também estou olhando a mensagem no celular, eu estou respondendo a meu filho que está ali do lado. Isso é péssimo. A gente tem que procurar viver aquilo que a gente está fazendo. Está trabalhando? Foca no trabalho. Depois que você terminar, você vai olhar a mensagem que você recebeu. Tá dando para entender, gente, o que eu quero dizer? Então, quando a gente está com a mente, já que a mente está muito sobrecarregada, o caminho muda o pensamento, e principalmente se você tiver com os pensamentos repetitivos, obsessivos, e foca no presente. É um exercício diário. Depois, terminei de almoçar, eu vou ver se alguém me mandou uma mensagem. Mas não faça isso enquanto você estiver comendo. Não faça 3 coisas ao mesmo tempo, faça uma só. Vou ouvir música? Eu vou ouvir música. Eu vou pôr a música, vou dançar, vou deitar, vou sentar, vou cantar, eu vou curtir a minha música. Eu não vou ouvir música olhando o telefone, com a TV ligada, vendo a notícia. É isso que a gente tem que aprender. Então, tudo é uma questão da gente aprender. E tem mais uma questão. Quando a gente está passando por esse momento que os chakras estão expandidos, então isso está acontecendo com todo mundo, que às vezes esses pensamentos envolvem a nossa cabeça, ficam repetindo e que a gente não consegue sair disso porque pelos chakras estarem expandidos, tudo que a gente sente está aumentado. Ainda tem o fator que a negatividade pode se aproveitar disso para colocar mais lenha na fogueira e ainda te bombardear de pensamentos negativos. Então, olha só como é importante a gente manter a frequência elevada e fazer o detox mental. Por quê? Porque a tendência do planeta é a gente cada vez se utilizar mais, e isso é positivo, porque essa mesma expansão dos chakras nos permite o quê? Entrar em contato com as frequências superiores, entrar em contato com os nossos mentores, comunicação telepática que já está começando a acontecer, a gente sentir uma paz profunda, um amor enorme, uma alegria enorme, porque nós estamos construindo a nossa nova terra, com a nossa consciência. Mas tudo vai depender de onde a gente colocar a nossa atenção. Como a gente está na transição e a gente vive num mundo de dualidade, eu tenho que ter esta consciência para entender o que está acontecendo aqui e fazer o quê? Dosar. Selecionar o meu lazer, selecionar a minha vida virtual, selecionar o que eu assisto na internet, selecionar quanto tempo eu faço isso, procurar fazer uma coisa de cada vez, ter o meu momento antes de dormir para eu relaxar, fazer uma meditação, aplicar o reiki, usar os cristais, ou simplesmente ficar em silêncio
No meu dia de lazer, ter uma atividade na natureza, interagir com a natureza, fazer um detox eletrônico. E isso vai trazer o quê? Um equilíbrio que a gente vai conseguir se manter cada vez mais em frequências mais altas, vibrando a sublime frequência do amor. E isso vai fazer com que a gente tenha mais contatos na quinta dimensão, com que a gente sinta a nossa intuição mais aguçada e vamos estar ajudando o nosso planeta também. Porque, gente, o futuro deste planeta é a sublime frequência do amor. O futuro desse planeta é um mundo de amor. Ele pode não ser um mundo de amor imediatamente, mas ele está sendo construído. E nós, trabalhadores da luz, nós, buscadores, estamos no caminho evolutivo, almas antigas, almas estelares, porque a nossa origem é estelar, que estamos aqui agora, somos aqueles que estamos construindo, como é que chama? A fundação da casa, a fundação da nova terra. Mas como é que a gente vai mudar se a gente não entende o que está acontecendo com a gente? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, para que a gente possa entender o que está acontecendo conosco. O que eu posso dizer a você que está sentindo tudo isso que eu falei é que isso passa. Isso vai passar. Quando eu estava sentindo, nos momentos que eu passei, que eu senti isso muito intensamente, eu me perguntava, Deus, eu vou conseguir ter paz de novo? Paz interior, porque eu não conseguia, gente, assistir uma TV, eu não conseguia fazer nada, que os pensamentos não deixavam na minha cabeça. E eu me perguntava, eu vou conseguir ter paz de novo? E eu ouvia que sim. Mas eu entendi que a minha paz dependia da minha mudança de comportamento, da minha mudança interior, da minha mudança como eu lidava com a vida e com a vida virtual, porque a vida virtual está intimamente ligada ao que acontece no nosso mental. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e vou deixar aqui na descrição desse vídeo os meus livros que são livros digitais disponíveis pela Amazon, que vocês podem comprar, ou quem tem Kindle Unlimited pode acessar do segundo livro em diante, todos estão no Kindle Unlimited. Vou deixar também o link da Sublime Frequência do Amor, vou deixar o link da meditação arcturiana do coração. Pratique essas meditações arcturianas que os arcturianos ensinaram. Tem 3 meditações: meditação arcturiana do coração, meditação arcturiana da purificação mental e do alinhamento cósmico. Eu recomendo, faz 5 minutinhos de cada uma, 15 minutos antes de dormir, desliga o celular, põe para fora do quarto, liga seu celular no dia seguinte de manhã. Se você não puder desligar o celular pelo seu trabalho, tem um parente que pode precisar, pelo menos deixa ele longe de você e ativa aquele sensor de emergência só para aqueles números e não deixa tocar aquela notificação a noite inteira. E se puder, tira do quarto que você dorme, por uma questão da sua própria saúde, do seu bem-estar espiritual, mental, emocional e físico. Então, gente, estamos caminhando, a nova Terra está nascendo, a idade de ouro desse planeta está chegando. Leiam Conexão Maia, onde eu falo sobre a grande transformação que inicia ano que vem e tudo isso que a gente está vivendo. Vocês vão entender muita coisa bacana e o caminho é esse, um dia de cada vez. E tudo isso que eu estou falando não é uma coisa para fazer uma vez só e depois parar. É um exercício diário, é todo dia. Mas a gente ajustando esse equilíbrio, a gente usando a internet, usando os eletrônicos para nosso benefício, é incrível. E eles são a ponte para que no futuro a gente vai fazer tudo isso e não vai precisar de um aparelho. A gente vai se conectar diretamente, é para isso que a gente está caminhando. Até a próxima, paz e bem.